Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao curso de Fundamentos do Pentecostalismo. Nós vamos aprender por meio desse curso o que é o pentecostalismo, qual a diferença do pentecostalismo em relação às demais correntes pneumatológicas da teologia, e também nós aprenderemos quais são os pilares ou os fundamentos que constituem o pentecostalismo, tá bom? Eu estou muito feliz por ter você aqui e espero que esse curso possa trazer edificação, esclarecimento e mais convicção sobre a ação do Espírito Santo por meio do pentecostalismo. Indo aqui para a introdução do nosso material, nós temos uma primeira afirmação. O pentecostalismo é uma linha teológica e também um movimento sociológico. Quando nós pensamos em pentecostalismo, nós temos duas direções para refletirmos. A primeira direção ela é teológica, ou seja, o pentecostalismo é um conjunto de crenças baseadas na Escritura que forma assim uma linha dentro da teologia. A teologia é uma ciência muito ampla, com muitas linhas de pensamentos, com muitas escolas que acabam tendo particularidades e divergindo das demais linhas de pensamento, e o pentecostalismo faz parte de uma forma de pensar. Mais especificamente, o pentecostalismo é uma forma de entender a ação do Espírito Santo na igreja, tá? Então, como mostrado aqui no material, falando sobre o pentecostalismo como uma linha teológica, está escrito assim: é o pensamento de que o batismo no Espírito é distinto da salvação e que é evidenciado pelo falar em outras línguas. De forma muito geral, e nós vamos trabalhar de forma pormenorizada ao longo deste curso, mas nós podemos dizer que o pentecostalismo, primeiro, é o pensamento de que o batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. É muito comum encontrarmos em tradições teológicas, em igrejas mais tradicionais, a ideia de que a regeneração, a salvação, é o mesmo evento do batismo, que na verdade são apenas nomenclaturas distintas, mas que falam de um mesmo evento. Inclusive, o famoso teólogo John Stott, ele tem um livro chamado Batismo e Plenitude no Espírito, e nesse livro, em algum momento no início do livro, ele afirma que um pregador perguntou determinada vez para um grupo de jovens, e ele estava incluído, sobre quando eles foram batizados, e cada um dos jovens recebeu a mesma pergunta. E quando o John Stott foi perguntado quando ele recebeu o batismo, ele respondeu: no momento que eu criei em Jesus Cristo. Apesar de que isso assim é muito bonito de se ouvir, parece assim um tanto espiritual, mas reflete a visão de John Stott, que não é uma visão pentecostal. John Stott tem uma visão mais tradicional, ou seja, ele equivale a salvação ao batismo. Mas no pentecostalismo, o batismo é uma experiência posterior à salvação. Inclusive, alguns pentecostais chamam o batismo de segunda bênção, justamente diferenciando ele da salvação. Primeira, a base teológica do que é o pentecostalismo é essa: o batismo é distinto da salvação. Um outro ponto importantíssimo na visão teológica do pentecostalismo é que esse batismo, que é distinto da salvação, ele tem uma evidência inicial. Para o pentecostal não existem evidências iniciais,
mas uma evidência específica que diferencia o batismo de qualquer uma outra experiência, tá? Depois nós vamos estar vendo isso de forma assim mais pormenorizada, com fundamentação bíblica e teológica. Agora, pensando no pentecostalismo como um movimento social, nós podemos dizer que esse movimento surgiu em 1901 e teve diversos impactos, e desses impactos foram destacados 2, raciais e educacionais. Quando se diz que o pentecostalismo também é um movimento social, quer se falar que não é apenas algo que está no campo da teoria, não é apenas um ideal teórico, mas o pentecostalismo também afeta a vida prática. O pentecostalismo também está organizado em grupos de forma social. Quando nós pensamos em 1901, que é quando acontece o que a maioria dos estudiosos do pentecostalismo chamam do início do movimento pentecostal, em 1901 houve um despertamento na escola bíblica Betel, em que diversos jovens começaram a ler o livro de Atos. Então você percebe que diversos jovens estão reunidos fazendo alguma coisa, e isso fala de um movimento social. Além disso, houveram alguns outros despertamentos pentecostais que causaram assim movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento da Rua Azusa, que também acontece a partir do ano 1900. O movimento da Rua Azusa reuniu diversas pessoas, inclusive quando nós falamos em impacto racional, no contexto desse avivamento, na Califórnia, havia uma segregação racial muito forte, muito acentuada. Então, não era comum que negros e brancos estivessem reunidos, inclusive até na questão escolar. Negros não estudavam juntos com brancos, mas nesse avivamento que aconteceu na Rua Azusa, a história mostra que brancos e negros estavam reunidos em um mesmo movimento espiritual, buscando o batismo e o avivamento. Então, o movimento pentecostal é muito mais do que só uma linha teológica, mas também é um movimento com diversos impactos. Se este curso fosse sobre a história do pentecostalismo, nós iríamos ver diversos impactos que o pentecostalismo trouxe. Mas aqui cabe destacar pelo menos 2. O impacto racial, fazendo com que a segregação fosse quebrada, e o impacto educacional. O pentecostalismo promoveu educação. É sabido que o pentecostalismo ele cresce em muitos lugares, em ambientes assim mais marginalizados, em movimento mais assim esquecido, abandonado socialmente falando. Mas quando esse movimento chega, ele promove educação, leva as pessoas a estudarem, leva os grupos a querer conhecer as escrituras, querer pregar, querer ensinar. Isso leva as pessoas a se alfabetizarem, leva as pessoas a irem para as escolas e assim buscar algum tipo de formação. Dito isso, vamos aqui para o ponto 2. É importante nós distinguirmos as linhas teológicas no que diz respeito ao Espírito Santo. E quando nós pensamos nas linhas teológicas sobre a pneumatologia, que é a doutrina que estuda o Espírito Santo, nós temos 2 grandes visões. Nós temos o cessacionismo. Inclusive é bom destacar que a pronúncia é cessacionismo. Existe uma palavra muito parecida que é sensacionalismo, e algumas pessoas acabam confundindo, mas a palavra é cessacionismo porque está vindo de cessação, de algo que está terminando. Então o cessacionalismo
é o pensamento que crê na cessação dos dons no primeiro século. Então, o cessacionalista, ele acredita que os dons espirituais, que as manifestações carismáticas, como nós encontramos no Novo Testamento, mais precisamente em Atos e na primeira carta aos Coríntios, toda essa operação do Espírito, ela ficou restrita ao primeiro século. Então, quem defende essa opinião acredita que os dons cessaram ou pararam mais precisamente no primeiro século, quando duas coisas muito importantes aconteceram. Quando os apóstolos morreram, o último apóstolo morre no primeiro século, que é o apóstolo João, e quando os últimos livros do Novo Testamento foram escritos. Então, como esses dois eventos aconteceram no final do primeiro século, os cessacionistas, que representam uma parte dos evangélicos, concluíram que a partir do primeiro século não haveria mais necessidade de manifestações carismáticas, porque agora a igreja já tinha a escritura de forma completa, as revelações sobre Deus já estavam completas e também, como os apóstolos haviam morrido, não havia mais ninguém para profetizar ou para entregar novas revelações. Esse é o pensamento do cessacionismo. No decorrer desse curso, nós veremos por que as afirmações do cessacionismo não fazem sentido à luz do Novo Testamento. E o oposto do cessacionismo, que é a outra grande linha de pensamento sobre a pneumatologia, é o continuismo. O continuismo é majoritário aqui no Brasil, que é onde esse curso está sendo gravado. O continuismo, que é o oposto de cessacionismo, é o pensamento de que os dons, eles não pararam no primeiro século, mas eles continuaram durante a história da igreja. É muito fácil de entender o continuismo. Os dons continuaram, os dons não pararam, mas se estendem por todo o tempo, por toda a história da igreja, estando em operação até o momento que o Senhor Jesus voltar em sua vinda gloriosa, tá bom? Então, se o cessacionismo crê que os dons cessaram no primeiro século, o continuismo não crê que os dons cessaram, mas que eles continuam em operação. Agora, para o ponto 3, existe uma pequena distinção dentro do continuismo. Observem que o continuismo crê que os dons continuaram, mas algumas perguntas são feitas ao continuismo e a partir daí subgrupos surgem dentro do continuismo. E a pergunta que geralmente se faz é: e o batismo no Espírito Santo, ele é distinto da salvação? E se a resposta for sim, surgem os pentecostais. Se a resposta for não, se alguém disser o batismo não é distinto da salvação, mas eu creio que os dons continuam, essa pessoa será um carismático. Perceba que tanto um quanto outro grupo, tanto pentecostal quanto carismático, fazem parte do continuismo. Ambos creem que os dons continuam, mas a diferença deles está na sua visão sobre o batismo no Espírito Santo, tá? Como eu coloquei aqui no nosso material, os dois acreditam na continuidade dos dons, porém a distinção está na evidência do batismo. Entre os carismáticos existem aqueles que não diferenciam batismo de salvação. Existem alguns carismáticos que unem as duas coisas, mas existem alguns carismáticos
que acreditam, assim como os pentecostais, que o batismo é distinto da salvação, assim como os pentecostais. Mas a diferença é que para eles, qualquer um dos dons serve para evidenciar o batismo. Observem, existe um grupo de carismático que não diferencia salvação de batismo, apesar de que eles creem na continuidade dos dons, mas eles não acreditam em uma experiência distinta da salvação chamada de batismo, tá? Mas também existe um outro grupo de carismáticos que são muito parecidos com os pentecostais, porque eles diferenciam o batismo da salvação. Porém, a distinção deles com os pentecostais é que para eles qualquer um dos dons espirituais dito em 1 Coríntios capítulo 12 podem ser evidências do batismo no Espírito Santo. E obviamente o pentecostal, ele crê na continuidade dos dons, ele crê que o batismo é distinto da salvação, mas ele crê que a única evidência inicial para o batismo é o falar em outras línguas. O pentecostal não crê que outro dom mostre a evidência do batismo. Para o pentecostal, o batizado no Espírito é aquele que fala em outras línguas. E para nós terminarmos a nossa introdução do nosso curso, é importante destacar no ponto 4 que o pentecostalismo ele tem grande importância para os estudos pneumatológicos. O que nós queremos dizer é que antes do despertamento pentecostal, como eu já disse, a partir do ano de 1901, antes disso, a partir do século XIX para trás, não havia tanto interesse por parte da igreja nos estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. Como nós sabemos, na história da igreja, muitos debates surgiram, muitas indagações foram feitas, mas percebam que poucas vezes houve indagação sobre a pessoa do Espírito Santo. Acabou sendo um tema esquecido na história da igreja. Poucas literaturas foram escritas sobre especificamente a pessoa do Espírito Santo. Inclusive na Reforma Protestante, que é o despertamento evangélico, a ênfase também não foi na pessoa do Espírito Santo. A ênfase estava na pessoa do Senhor Jesus, na salvação e na eclesiologia, e nas Escrituras também. Mas não houve um despertamento no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Por isso que é muito comum nós encontrarmos teologias sistemáticas que abordam as principais doutrinas da Bíblia, não deixarem um capítulo específico ao Espírito Santo. É muito comum nós encontrarmos isso. Várias teologias sistemáticas falam do Espírito Santo ou dentro da salvação ou dentro da cristologia, justamente porque não havia um despertamento. Mas a partir de 1901, com o despertamento pentecostal, houve assim um retorno aos estudos da pneumatologia e diversas obras foram produzidas, diversos autores produziram pesquisas e estudos, e os pentecostais trouxeram aí uma contribuição significativa, extraordinária para a teologia, fazendo com que as escrituras recebessem ênfase mais especificamente na ação do Espírito Santo. Então hoje nós podemos dizer que há uma vasta produção acadêmica sobre o Espírito Santo por causa da influência do pentecostalismo. Tá bom? Nós vamos encerrar aqui a nossa introdução. Eu espero que você esteja gostando e continue aqui neste curso, continue nos próximos capítulos, porque você vai aprender coisas necessárias, coisas fundamentais no que diz respeito ao pentecostalismo.